percebeu que isto era uma questão de investimento e produção e viu isto como um grande programa de compras. E depois também neste ambiente europeu, provavelmente se tivesse tido o comportamento e o risco que os americanos correram e que até os ingleses correram, provavelmente os nossos amigos da transparência e integridade tinham ido para as televisões rasgar as vestes 20 vezes e os seus homónimos pela Europa toda. E eu acho que na Europa temos que perceber porque é que neste momento não conseguimos reagir. Não conseguimos reagir porque temos uma opinião pública e, sobretudo, uma opinião publicada que é inimiga de todo o movimento. Portanto, todo o movimento já era suspeita. Se tivessem feito o que fizeram os ingleses ou os americanos de investir numa situação de grande risco, como foi no início, pago mais do que nós, provavelmente nós, neste momento, se tivéssemos feito isso, tínhamos a generalidade da população a caminho de estar vacinada, como é o caso dos Estados Unidos ou como é o caso da Grã-Bretanha. O que acontece é que, provavelmente, quantos processos teriam sido postos à senhora von der Leyen e quantos problemas políticos nós teríamos tido por ela ter arriscado. E então, se as coisas corressem mal, nem quero imaginar. E por isso, nós estamos a pagar um bocadinho também a sociedade que estamos a construir na União Europeia, que é uma sociedade de imobilismo. E isto vai-se pagar muito caro, porque as cadeias de valor, as cadeias logísticas estão a ser repostas, os objetivos gerais e as preocupações são aquelas que a Maria Luísa, que eu já tinha referido antes. As pessoas estão muito, enfim, esta disseminação das cadeias, o alongamento enorme das cadeias de valor, a perda de controle sobre as cadeias logísticas, neste momento vai-se reverter, e está-se a reverter pelo mundo fora. Os americanos e os chineses estão a apostar fortemente nisso e a Europa está parada. Não é porque isso não nos preocupa, é porque não conseguimos ainda decidir. E se olharmos para o próprio PRR e pensar que para além do PRR nós temos o programa 2020, que só conseguimos completar 50 e pouco por cento no tempo em que devíamos ter completado. Que ainda estamos a fazer esses investimentos e que vamos fazer por mais uns 2 anos. E que, para além disso, temos o plano europeu de investimentos, que é muito maior que o PRR, o programa 2030, nós estamos a ver a quantidade de investimentos que temos que ter sem uma grande capacidade de raciocínio, de desenho estratégico e de aplicação de estratégia no terreno. E as energias vão se gastar todas a lidar com a burocracia europeia, com as suas taxonomias. E as outras agendas continuam. Eu percebo a União Europeia, eu percebo os países da Europa. Estão muito preocupados com o ambiente, eu também estou. Todos nós temos filhos, estamos preocupados por nós e estamos preocupados por eles. Mas uma das coisas que as pessoas talvez não saibam é que a tributação e as responsabilidades que estão a ser colocadas sobre as empresas europeias neste momento não param de aumentar e têm aumentado significativamente em termos de produção legislativa e transposição de legislação em 2000 e 2021. Quem é que vai pagar isso no fim? Os consumidores. Portanto, vamos pagar nós. E essa agenda ambiental da Europa não para. E sempre que nós falamos com a senhora Secretária de Estado do Ambiente ou com o Ambiente, a resposta é assim: as empresas são ricas, resolvam. E nós sabemos que no fim do dia não só as empresas estão com grandes dificuldades, porque algumas delas estão no centro. Basta pensar que muitas destas empresas, por exemplo, que tratam por exemplo, que são produtoras de sumos ou de cerveja ou de água, vendiam para restaurantes, tinham em Portugal mais 7 ou 8 milhões de pessoas por ano do que temos agora e, portanto, tiveram uma quebra brutal na procura e não conseguiram direcionar para outros mercados porque os outros mercados estão a enfrentar rigorosamente a mesma coisa. Isto não é uma crise portuguesa. E se por cima dessas empresas a Europa faz tábua rasa e continua a pôr mais responsabilidade, numa taxa que até tem acelerado por causa da agenda verde e dos lobbies que continuam muito ativos, o que é que nós temos é que, para além de tudo aquilo que a Maria Luís disse, nós temos a União Europeia e a Comissão e o Conselho, às vezes, a seguir agendas que não são compatíveis entre si. Essas agendas são importantíssimas, mas atender às circunstâncias concretas em que a Europa está neste momento e que é essa mesma Comissão Europeia que não consegue vacinar os europeus como os outros países do primeiro mundo estão a conseguir, eu acho que isso devia ser relevante para as pessoas perceberem que eu não posso
pôr mais custos quando não estou a dar as condições para que as pessoas se possam ressarcir desse aumento. Ainda por cima, quando países como os Estados Unidos estão a ir um bocadinho mais devagar aí nesta altura de crise. Porque perceberam que alturas de crise não são alturas em que se vão onerar os custos de funcionamento das empresas. E, portanto, todo este ambiente é um ambiente que gera necessariamente alguma preocupação. E a discussão em Portugal, ainda por cima, é uma discussão em que, neste momento, em cada pontapé que se dá numa pedra, sai um imposto. Reparem que nós não temos tido muita... não temos, nas televisões, nos jornais, nós não vemos ninguém muito preocupado com esta situação das empresas. Em termos gerais, sim. Mas sobre a situação concreta e como é que se pode tornar a vida das empresas menos onerosa no futuro, quando, por exemplo, Portugal passou anos a investir num setor que vai ter uma recuperação lenta e parte dessa capacidade está perdida porque as empresas não vão rearrancar, algumas não vão rearrancar no setor do turismo e no setor da restauração, e, portanto, há capacidade perdida, as pessoas só falam em impostos. Pessoas importantíssimas no PSD, que falam num novo imposto para compensar a perda da crise. Porque dizem que o Estado tem que ir buscar mais receitas às pessoas para distribuir para aquelas que pediram menos. E depois aquela nova estrela do panorama mediático português, minha colega, querida colega, que também tem a opinião de que qualquer problema se resolve com mais um imposto. Ora bem, esta discussão em Portugal, e como a crise não vai ser meiga, tem que ser gerida, isto agora já me ultrapassa, mas tem que ser gerida politicamente com muita inteligência, nomeadamente por parte dos partidos do centro-direita. Porque se alinharem num discurso que é muito popular nas televisões, de atacar aqueles que produzem, atacar aqueles que investem, atacar aqueles que crescem, então ainda vamos ter menos oportunidades para usar estas alavancas públicas para fazer crescer a economia. E, portanto, para além do risco enorme que eu vejo no plano económico e social, eu vejo imensa tentação no plano político para aprofundar esse problema. Mesmo que se ganhe alguma popularidade a curto prazo, vai-se ter uma situação muito mais difícil para gerir a médio prazo. E, portanto, esse risco político em Portugal, do meu ponto de vista, isto não tem a ver com o partido A, B ou C, obviamente tem a ver com a composição que temos e com as preferências que os portugueses têm revelado, mas neste momento é grande e tende a acentuar os erros e não tanto aquilo que são soluções que não são necessariamente redentoras, mas que seriam reorientações no bom caminho. E, portanto, nós estamos a viver um período aqui em que eu percebo perfeitamente aquilo que disse a Maria Luís, que provavelmente há uma probabilidade muito grande das coisas serem piores do que aquilo que estamos a admitir, mas eu também concordo que não podemos admitir piores. Sobretudo as instituições oficiais não podem pedir pior, porque estamos no campo aqui, vamos perdoar o anglicismo, das self-fulfilling prophecies. Portanto, se nós começarmos a admitir que vai ser péssimo, então vai ser mais que péssimo. E portanto, mas a minha preocupação, como cidadão, como gestor, é obviamente muito grande.